Estamos aqui em mais um MED Podcast aqui do MED Perícia. Eu, Rodrigo Souza, editor-chefe aqui do MED Perícia. Estou aqui com o professor João Nicole, que hoje nós vamos fazer um MED Podcast especial, compartilhar as histórias de vida de João Nicole, desde quando ele vivia no interior lá da Bahia, ainda era estudante, né, do ensino médio, até ele ir toda a sua jornada se transferindo para Salvador para estudar, né, morar com os primos, enfim, João que vai dizer com os detalhes, até entrar na faculdade de medicina, depois virar esse concurseiro que passou em vários concursos públicos importantes. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, escreve algum comentário. Se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum conteúdo aqui para o Med Podcast, pode escrever aqui nos comentários aqui do YouTube. E se você já acompanha a gente, aproveita aqui para deixar o like no vídeo e vamos escutar as histórias do professor João Nicole. João, eu queria entender, né, toda essa sua jornada, a gente conversa muito sobre isso, muita gente tem curiosidade, e eu acho interessante, inclusive, compartilhar isso com os alunos, porque é uma maneira de incentivar as pessoas a irem pelo caminho do estudo, pelo caminho da superação. Você tem uma bonita história de vida. Eu queria que você contasse, né? Desde quando você saiu, quando foi essa virada de chave que você vivia lá no interior, na cidade pequena, era um estudante normal, até abaixo da média, até decidir ir para a capital para fazer o vestibular de medicina, que isso já aconteceu com várias pessoas, né? Muitas pessoas que passam por essa jornada. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Satisfação estar com você aqui novamente. E na realidade eu fui criado no interior da Bahia, né? Meus pais são do interior, né? De Irecê e João Dourado. Mas apesar de ter feito faculdade, né, em Salvador, na Federal, eu fui criado no interior, né? E sempre que eu vou para o interior, né, rever a família, rever meus pais, rever os amigos, né? No encontro entre os amigos, eles sempre perguntam: João, como é que você conquistou isso, né? Poxa, João, você conseguiu, né? Não imaginava que João Nicole, aquele menino que brincava de bola com a gente aqui, que dava trabalho na sala de aula, né? Em que Dona Zinete era chamada na escola dinâmica, né? Todo final de mês por notas ruins ou, enfim, aquela bagunça que eu acabava promovendo com os colegas na sala ali, fosse chegar onde chegou, né? E, assim, eu lembro com muita saudade da infância, tive grandes amigos, sempre tive pais presentes, mas, enfim, sempre fui um aluno abaixo da média, né? Não tenho vergonha de falar isso. Mas, assim, eu era um aluno abaixo da média porque eu não tinha um direcionamento ali, às vezes, né? A infância naquele período, né, era uma infância diferente, né? Eu ia para a escola a pé, não tinha essa violência que tem hoje, mas eu percebo que as coisas que aconteceram, né, até aqui, né, os problemas financeiros que acometeram a minha família, né, foram decisivos em algumas situações. A primeira delas foi, eu estava acabando o fundamental, indo para a quinta série, né, do primeiro grau. Meus pais eram bancários e aí houve aquele PDV, né, que era o plano de demissão voluntária dos bancários, os caixas eletrônicos ali tomando conta, né. Antes, a realidade hoje, você não precisa mais de um caixa ali, né, para te atender. Aliás, hoje você consegue tudo pelo celular, né. E naquela época, assim, meus pais, sem nenhuma instrução, né, sem nenhuma consultoria de direcionamento, pegaram aquele dinheiro da indenização do banco, né, o PDV. Meu pai investiu na agricultura, minha mãe investiu num supermercado, e, enfim. E não deu certo, né. E ali, aquela renda fixa que meus pais tinham deixou de existir. E aquilo ali já foi um impacto pra gente no orçamento familiar. E meu pai falou: "Ó, as coisas apertaram aqui, vou precisar começar a vender algumas coisas". Se endividou. Na época, ele fez um plantio de uma cultura, né, cebola, não deu muito certo. Se endividou e meu pai teve muita hombridade de chegar para mim e falar: "Ó, as situações apertaram e eu vou precisar que você vá para Salvador, né, ficar com sua avó um tempo lá estudando, né, porque aqui não dá mais", enfim. E acabou que, assim, eu tenho uma gratidão também por minha avó, né, minha tia, que me acolheram ali.
E isso, enfim. E aquilo para mim foi um impacto, né? Porque eu vinha naquela normalidade, tinha tudo nas mãos ali dos meus pais. Talvez por isso não tivesse, não desse tanto valor na- nas tarefas da escola, né? E fosse um aluno sempre nota vermelha, né? Naquela época ainda tinha os boletins, né? Nota azul, nota vermelha. Eu era aluno nota vermelha, né? E aquilo foi uma primeira virada de chave, foi um choque, né? De uma hora para outra, eu saí do convívio, né, familiar com meus pais e fui morar em Salvador com minha avó, minha tia, né? E, enfim. E aí, parece que quando as coisas acontecem na vida da gente, né, as coisas ruins, né, vem tudo de uma vez, né? E um belo dia, a gente lá em Salvador, minha mãe chega chorando, né, com minha tia assim, e eu fiquei sem entender, e aí elas dão notícia que minha mãe estava com câncer de mama, né? E aí foi outro baque, né? Porque problema financeiro, né, a gente contorna ali, a gente sabe que vai passar, mas quando envolve saúde, aí a gente já pensa, porra, havia um risco ali, perder minha mãe, né? E aí foi um choque pra mim ali, né? Um choque de realidade, eu falei, porra, há uma possibilidade de não ter meus pais, né, para a vida toda, né? Foi um momento que eu me apeguei muito a Deus. Falei, rapaz, eu vou ter que mudar, né? Eu não posso continuar do jeito que eu tava, né? Então, naquele momento ali eu comecei a amadurecer, né, de forma, tive que amadurecer, né? É, peço até que, acho até discordo, não quero isso para os meus filhos, né? Essa forma de amadurecimento na tora, né? Mas ali eu tive que amadurecer, né? Porque eu falei, não, eu preciso ajudar de alguma forma, né? Preciso ajudar de alguma forma e eu lembro até de uma conversa que eu tive com meu pai. É difícil, meu amigo. Lembrar essas coisas é difícil mesmo. Vamos lá, é uma emoção mesmo. Obrigado por estar compartilhando aqui com a gente, né? Essas situações é que engrandecem, né, o ser humano. Às vezes faz uma casca, né, que deixa a gente com mais controle das emoções, mas também é o que engrandece. E aí, pro Sr. João, né, compartilhando aqui sua história de vida, ainda tem muito mais coisa, né? Eu conheço todas essas histórias, talvez não todos os detalhes, né, mas aí Desculpa aí. não, tranquilo. Como é que você estava dizendo, né? Que você teve uma conversa com seu pai? E aí tive que ter uma conversa com meu pai. Falei, meu pai, eu vou precisar trabalhar, né? Porque tenho que ajudar de alguma forma, né? E aí meu pai, não, fique tranquilo, né? Eu não quero que vocês trabalhem, né? Eu quero que você estude. Vou dar um jeito aqui, né? Mas eu quero que você estude. Não é para trabalhar de forma nenhuma, né? E aí, é aquilo, né? Eu entendi a mensagem do meu pai. Falei, agora eu tenho que estudar. E comecei a estudar, né? Dei o suporte necessário à minha mãe. Foi uma fase até de rebeldia em casa, né? Porque nessas horas você começa a se questionar, né? A questionar até a Deus, pô, por que tudo isso de uma hora para outra, né? Pô, problema financeiro, né? Mãe com câncer, enfim. E aí comecei a estudar. Naquele período ali já comecei a ver que o estudo ali poderia render alguma coisa, né? Porque eu comecei a ver uma evolução nos estudos. Aquele aluno que tirava só nota vermelha começou a tirar algumas notas azuis, né? Algumas notas boas. E eu falei, não, pô, eu sou capaz, né? Enfim, e aí as coisas foram acontecendo. É, minha mãe, graças a Deus, fez o tratamento, né? Fez a cirurgia, a mastectomia. Na época, inclusive, ela
utilizou um quimioterápico que não se utiliza mais hoje, né? Causava na época, né, cardiomietoxicidade. Acabou que minha mãe hoje fez uma insuficiência cardíaca, né, por conta do quimioterápico, né? Mas graças a Deus minha mãe tá viva e passou, né? Tá livre da doença. Enfim, e passou essa turbulência, né? Eu tava ali na 6ª série, eu acho, 7ª série. E eu comecei a evoluir muito, né, nos estudos. Fui pro 2º grau. E aí meu pai, né, foi lutando ali contra as adversidades. E aí chegou um momento que meu pai falou: tô vendo aí que você tá evoluindo na escola, né? Eu lembro até que foi um esforço enorme para o meu pai me manter em Salvador, né? Porque acabou que ele fez um esforço para me manter numa escola particular, privada. E eu lembro como hoje, né? Meu pai, ele fazia matrícula e geralmente só pagava o colégio no final do ano, né? Esperava chuva para tirar o feijão e esperava colher, né, o lucro de alguma cultura ali, cenoura ou beterraba, né? Para final do ano apurava ali o lucro para pagar a escola, né? Então, eu valorizei muito isso também, né? E aí, chegando próximo ao término do 2º grau, meu pai falou: e aí, como é que tá pro vestibular? Né, já sabe o que é que vai fazer? Né, e aí, a família como um todo, né? Eu falei: rapaz, eu quero... eu quero estudar, meu pai. Não tô decidido ainda o que é que eu quero, mas, né? Tô me sentindo muito bem estudando. E aí meu pai falou: olha, eu vou falar com sua tia, minha outra tia, né, irmã de meu pai. Vou falar com seu avô e eu vou pedir para que você more com seus primos, né, no apartamento do seu avô, né? E aí falou: você vai morar com seus primos agora. Eu tava indo pro 3º ano. Aliás, tava indo pro 3º ano. Então quer dizer que essa mudança da casa da sua avó para a casa dos seus primos, tudo em Salvador. Tudo em Salvador. Não chegou a ter um retorno para o interior. Não chegou a ter um retorno. E aí, meu pai falou: vou falar com sua tia, seu avô, né? Porque seus primos também estão nesse, né, ali ingressando no vestibular, indo pro vestibular. Eu acho que vale a pena você, né, tá junto a eles, né? São pessoas que gostam de estudar também. Eu acho que isso vai te fazer bem. E aí, enfim, deu certo, né? Eu fui morar com meus primos no apartamento de meu avô, na Federação, né? Engenho Velho da Federação, ali próximo à Católica. E quando eu cheguei para morar com meus primos, eu já senti uma mudança de ambiente, né? Eu cheguei num domingo, numa segunda-feira, após o colégio, 3º ano, né? Todo mundo vivendo. Naquela época existiam os vestibulares tradicionais, né? A gente entrava naquele 3º ano, meu primo estava no cursinho, mas a gente já entrava no ano ali com a expectativa da prova no final do ano, né? E aí, já na segunda-feira, eu já senti um ambiente, a atmosfera diferente, né? Meus primos, eles respiravam, né, o vestibular. E aí, pós-volta à escola, eu chego, né, pós-almoço ali, vou pra televisão e fico lá no sofá na televisão, né, assistindo televisão. E meus primos, pós-almoço, cada um foi pro seu quarto estudar, né? E eu fiquei aqui, ficou aquele... Oxe. Enfim, passou o dia, eu passei o dia assistindo televisão e eles... Peguei pouco no livro e eles estudando o dia todo, né? Segundo dia, a mesma coisa, né? Pós-escola, fui pra televisão e meus primos de novo no quarto estudando, né? E aí, liguei o alerta, né? Eu falei: poxa, eu comecei a me sentir desconfortável, né? Tava morando ali com eles se dedicando muito ao estudo, e eu na televisão, eu falei: tem uma coisa errada aqui. E eu falei: sabe de uma? Eu vou seguir esse exemplo dos meus primos aqui, eu também vou, após o almoço aqui, eu vou
pro quarto estudar, né? E aí comecei a entrar no ritmo dos meus primos, né? Comecei a entrar no ritmo e o que em um primeiro momento ali me pareceu ruim, né? E foi ruim, né? Assim, em termos de pegar o ritmo, né? Depois que eu peguei o ritmo, eu não queria mais sair daquele ritmo, né? Isso é importante, João, que eu queria que você detalhasse mais isso. Esse ambiente, né? O ambiente de estudo, o ambiente competitivo, o ambiente de pessoas que estão pensando com a mesma questão, com o mesmo objetivo. Por exemplo, pessoas que estão na mesma comunidade querendo estudar para passar no concurso. O que isso fez a diferença, mesmo você ainda jovem, né, sem ter toda essa consciência, o que fez de diferença isso lá, já indo morar com seus primos e também contar essa jornada do terceiro ano, essas dificuldades que você teve também. Mas queria que você detalhasse mais essa questão de como esse ambiente faz a diferença nos estudos. Quando eu cheguei para morar com meus primos, até então eu não tinha tomado a decisão de fazer medicina, né? Eu acho que essa decisão de fazer medicina, tive essa certeza, né, no segundo semestre, né, quando eu já estava num ritmo muito bom de estudo, né? Mas ter convivido com eles, né, foi fundamental para que eu ganhasse confiança, né, para que eu ganhasse ritmo de estudo, né? Então enxergar como eles se concentravam estudando, né, como é que eles estudavam, o foco deles foi determinante nessa escolha, né? Eu acho que se eu não tivesse tido essa visão, se eu não tivesse convivido com eles, né, não sei, talvez o caminho poderia ter sido outro, mas ter convivido com eles nesse sentido me trouxe esse alerta. E aí, assim, nesse período, até meu pai ainda tentando sair daquela dificuldade financeira, eu lembro como hoje também que meu pai mandava o dinheiro do almoço, né? Tinha um restaurante próximo que a gente comia o PF, né? Eu lembro, acho que o PF naquela época era R$2,50, né? Se almoçar, fazer uma refeição, almoçava. E foi uma época de dificuldade, né? Mesmo morando com eles, acabava que a gente rateava ali os custos, né, da alimentação, mas almoço era independente, né? Então chegava dia 23 do mês, 24, o dinheiro do almoço acabava, né? E eu tinha vergonha de falar isso para meus primos, né? Pô, o dinheiro do almoço acabou. E aí eu também lembro como hoje, próximo à escola lá, tinha uma lanchonete que vendia, né, um hamburgão com suco de laranja, R$1. E aí era o que eu fazia nos últimos 6 dias do mês, era o que eu fazia para que o orçamento que meu pai enviava, né, dava para cobrir ali. Eu também não comentava isso com meu pai, né? Acho que ele já tinha tanta preocupação enfim, mas foi um ano fazendo isso, né? Do dia 25, 24 ao dia 30, 31 do mês ali, o meu almoço era esse hambúrguer com suco de laranja, né? Porque o orçamento que meu pai enviava para os custos do mês não dava, né? Mas ter convivido, né, com meus primos, e assim, a gente tinha uma competição natural, né? No início não, né? Porque desde o início, eles estavam decididos a fazer medicina. Hoje são médicos, né? São excelentes médicos, né? Grandes médicos reconhecidos na área de atuação. Um é ginecologista, o outro é urologista e o outro é cardiologista, né? Acabou que a gente se afastou um pouco, né? Mas naquele momento ali houve, né, um ambiente de competição saudável, né, natural, porque a partir do momento que eu falei que, né, queria fazer medicina também surgiu, né? E eu acho que isso foi assim, é uma competição saudável e natural, né? Acaba que, apesar de primos, na hora ali da prova eram meus concorrentes também, né? Mas ter convivido com eles, né, ter enxergado essa maturidade deles, né, em saber o que é que eles queriam, né, foi muito importante. Gostaria até de mandar um abraço para eles aqui e agradecer, né, porque acho que foi decisivo e torço para que eles continuem nesse caminho aí, de sucesso. Aí são médicos, excelentes médicos, mas naquele momento ter convivido com eles foi diferencial para mim, né, porque a família materna, minha família materna não tinha nenhum médico, né,
E não tinha um ambiente, uma atmosfera dessa, né? De estudo, né? Talvez até por problemas sociais da família de minha mãe mesmo, né? Mas a atmosfera dessa família paterna foi diferente e foi decisiva, né? E eu fico olhando hoje que meu pai teve essa visão, né? Então, mesmo de longe, meu pai teve essa visão de falar, não, acho que chegou o momento aqui de fazer um esforço maior e botar meu filho para morar com os primos no apartamento do avô. Acho que isso vai fazer bem para ele. E fez, né? Eu acho que tanto eu como você somos pais, né? E a gente tem essa preocupação com os filhos, né? De que eles tenham boas amizades, de que eles, né, estejam próximos de pessoas ali que tenham o mesmo objetivo, o mesmo foco. E, enfim, acho que isso foi diferencial. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo igual, né? Talvez aproveitando mais as coisas. E o sentimento que eu tenho hoje é esse, de gratidão, meu pai, por tudo, minha mãe, a minha avó, né, meus avós, a minha tia e os meus primos, né? Acho que foi uma história de superação e dizer a meus colegas, né, de Irecê, da escola, né, que perguntavam, né, João, como é que você conquistou tudo, né? Pô, você conseguiu? Realmente eu consegui, mas no meio do caminho houveram essas circunstâncias que me fizeram amadurecer, né? Mas é isso, né? Alguns colegas, né, daquela época chegaram não estão mais hoje aqui com a gente, né? Mas foi uma infância maravilhosa, grandes amigos. Agradeço também aos meus professores, né? Tive grandes professores que me acolheram, né? Me entenderam, né? E me direcionaram. Acho que isso é importante, né? Acho que ter um direcionamento correto ali faz toda a diferença, né? Você tem um professor ali que acolha, que te oriente, né? Também é decisivo. E eu acho que foi isso. Excelente, João. História bonita. A gente compreende, né, pela experiência de vida, né, que esse ambiente, principalmente o que nós precisamos fazer para os nossos filhos, né, esse ambiente de pessoas que querem o bem, que querem trabalhar, que querem estudar, que querem conquistar o sucesso e uma profissão digna, é o caminho, muitas vezes mais árduo, né? Mas é o caminho correto e o caminho da longevidade com felicidade, com valores importantes, né? Sabemos que tem caminhos mais curtos, né? Que levam a um falso sucesso ou a riqueza, mas que não é o caminho que nós queremos nem para a gente, né? Não foi o caminho que nós trilhamos, nem queremos isso para os nossos filhos. E aí eu queria entender, depois dessa questão, aí você passou no vestibular e aí entrou na Universidade Federal da Bahia, né, no curso médico, e eu queria que você contasse como é que foi essa jornada na universidade, né? Como é que você se portou como estudante, como foi esse desenvolvimento e quando foi que apareceu essa questão do concurso público, se foi ainda na faculdade ou se foi depois que você se formou como médico, quando foi que você ligou o alerta aí, ou ficou ciente de que fazer concurso público seria uma boa opção para a sua vida e para a sua carreira profissional? Antes de chegar na faculdade, eu esqueci de comentar uma coisa, né? Eu fui morando com meus primos, eu comecei a ir numa crescente, em um ritmo muito bom de estudo, e já no segundo semestre, né, eu tive um reflexo dessa evolução, né? Naquela época existia a cultura dos simulados, né, dos colégios, dos cursinhos, e no segundo semestre, né, eu tive uma surpresa positiva, que foi o segundo lugar do colégio, né, do Mendel lá, focado especificamente para o curso de medicina, né? Então eu fiquei no segundo lugar geral. Aquilo até criou um ambiente assim no apartamento, para porra, o João tá chegando forte, né? E foi assim, né? Acabou que passei
nos vestibulares da Federal da Bahia, a Federal de Sergipe e passei na Baiana também, né? Então, esse ritmo, ele se acentuou, né? Ele começou, foi numa crescente e evoluí para aprovação nesses 3 vestibulares, né? Quando eu ingressei na faculdade, eu parece que tirei um peso das costas, né? Eu acho que aquele ritmo forte que eu vinha, né? Eu tirei ele, né? Eu tirei o pé do acelerador, né? Confesso até que, olhando para a minha vida pregressa na faculdade, não fui um bom graduando, né? Eu acho que eu ter ingressado na Federal ali, para mim, tirou um peso das costas. Falei, não, agora as coisas começaram a melhorar um pouco em casa. Eu falei, não, eu vou tirar um pouco o pé e aproveitar mais a faculdade, né, a família. Porque a gente sabe que assim, a rotina do estudante de medicina, né, é muito puxada, né? Então, a rotina de estudo ela é muito intensa, né? E além da renúncia social para ingresso na faculdade, né? A gente tem também a renúncia social dentro do curso, né? Então, vários feriados e, né, festas de final de ano ali que a gente não passava com familiar, né? Era estudando, né? Você sabe disso. Então, eu tirei um pouco o pé na faculdade, mas ainda assim, né? Eu tinha aquela insegurança, né? Pô, tá faltando alguma coisa. E eu tinha um comportamento até diferente do restante da turma, né? Eu via meus colegas muito preocupados ali com estágio, PIBIC, Fiocruz, alguns já pensando em residência, né? E eu tinha um pensamento diferente, me sentia até um pato fora d'água que chama, né? Falava, eu tenho um pensamento divergente do pessoal, né? E, enfim. E aí, me senti incomodado com aquilo, né? Mas, assim, tinha me encontrado na graduação, era aquilo que eu queria, né? Sou muito feliz hoje, né? Com a profissão, com medicina, mas eu ainda tinha um desconforto. Falando, não, eu quero uma coisa além disso, né? E aí, um dia, voltando para casa, ainda na graduação, acho que eu estava no quinto ou sexto semestre, eu me deparo numa banca de jornal, porque assim, veja, na graduação, durante a graduação, né, o médico não pode trabalhar, né? Tinha uns estágios remunerados, né, mas na medicina, mas não dá para você se manter na faculdade. E eu me vi naquela situação ali, pós-ingresso na faculdade, na situação de querer ajudar meus pais, né? Falei, não, cheguei em momento agora, né, já estou na faculdade, já estou no meio da faculdade, eu preciso ajudar em casa de alguma forma, né? Eu preciso ajudar minha família. E aí, voltando para casa, desci de ônibus, né? Numa banca. E aí, não sei se foi por coisas da vida, né? De Deus, desci exatamente em frente a uma banca de jornal, né? E aí, assim que eu desci, a primeira coisa que eu vejo quando eu desço, né? Naquela época existia um jornal da Folha Dirigida. Era um jornal que tinha umas letras amarelas e um fundo azul, né? Acho que hoje não existe mais. E aí tinha lá concurso, Tribunal de Justiça da Bahia, eu acho que não lembro. E aí eu cheguei mais próximo assim, comecei a ler e comecei a pensar, pô, que concurso. Aí, enfim. Nessa semana eu me encontrei com minha tia, né, que era concursada analista, né, concursada do Tribunal Regional Federal, TRF. Um excelente cargo, né? E aí fui conversar com ela sobre o concurso, né? Sobre concurso. E aí, né, eu tive essa outra virada de chave. Eu falei, olha, eu acho que o caminho, além da faculdade de medicina, além da medicina, vai ser esse caminho também do concurso, porque eu quero essa estabilidade aqui que minha tia tem, né? Essa boa remuneração. E ali, junto a esse jornal, né, tinha uma apostila, né,
especificamente para esse concurso, e eu cheguei para minha tia e falei: tia, é o seguinte, eu tô querendo me preparar para esse concurso, não tenho dinheiro da apostila, a senhora poderia comprar? E aí ela, não, com certeza. E ela comprou esse livro, né? E aí peguei a apostila, né, a apostila que dava um direcionamento para esse concurso Tribunal de Justiça. Fiz o concurso, fiquei em segundo lugar no concurso, né? E aí esse João, estudante de medicina, naquele momento ali virou João concurseiro, né? Porque a partir dali eu não parei, né? Eu enxerguei no concurso essa janela de oportunidades, né? E aí, a partir dali, né, foi Tribunal de Justiça da Bahia, foi Banco do Brasil, foi Petrobras, foi Polícia Rodoviária Federal, né? Até hoje, até chegar o momento atual, né, de estar hoje no Exército e na Perícia Médica Federal, né? Mas eu acho que isso, assim, são coisas da vida. Eu soube aproveitar as oportunidades, né? Que me foram concedidas por Deus, e agarrei e não soltei, né? Acho que foi isso. Excelente, João. E aí eu queria entender melhor essa questão desses concursos ainda no curso de graduação, ou foi só esse do Tribunal e do Banco do Brasil durante a graduação? Não, ainda na graduação, né, eu fui aprovado no Tribunal de Justiça da Bahia, Banco do Brasil, Petrobras, Polícia Rodoviária Federal, e eu acho que cheguei a fazer ainda um concurso para Prefeitura Petrolina ainda na graduação ainda também. Certo. E aí depois da graduação vieram os concursos, né, que você tem hoje, né, que é anestesista de carreira do Exército Brasileiro e perito médico federal. Você fez o concurso lá de 2011, 2012 para o cargo ainda anterior de perito médico previdenciário do INSS, né? E aí, isso foi quanto tempo depois da graduação de medicina? Então, eu entrei na graduação na Federal em 2002, eu sou da turma de 2002.2, né? E a gente saiu da Federal em 2008.2, né? E, enfim, eu já tinha virado essa chave, já estava sendo aprovado nos concursos, e aí voltou aquele pensamento de, poxa, agora que eu já estou conquistando a estabilidade, né? Por que não fazer também a residência, né? E aí, enfim, até porque, assim, veja, por mais que dentro da graduação eu tivesse esse pensamento de que não, eu preciso fazer o concurso, eu vou fazer o concurso, é uma janela de oportunidade também, existia uma pressão familiar também, e até dos próprios colegas da graduação: João, você tem que fazer a residência, pô, né? A residência ainda é o padrão ouro da formação do médico, você precisa ter uma especialidade. Meu pai me cobrava muito isso também. E aí, enfim, nesse caminho, né, e nesse mundo do concurso aí, eu falei: não, eu preciso, além de trabalhar, assim que eu egressei da faculdade, que eu saí da faculdade, comecei a trabalhar ali, estudando para os concursos, né, plantão, SF. Inclusive, né, foi nesse período que a gente se conheceu, né? Eu estava ali me encontrando ainda, e nesse período eu estava esperando a convocação de alguns concursos, e é bom registrar isso aqui, né? O concurso, o aluno precisa ter esse olhar, né? Você está estudando, é aprovado, mas a convocação, a nomeação em posse, depende muito ali. Existe um tempo, né, da inscrição, prova e posse, né? Então, geralmente tem um tempo a ser percorrido ali até a posse. E aí, nesse período, eu estava trabalhando, plantão, PCF. Foi quando eu passei por Jaguarari e te conheci, né? Você, na época, você estava diretor do hospital. Mas nessa época aí já tinha uma pressão em casa e até dos colegas para fazer a residência. Ô, João, eu sei que você está procurando estabilidade com concurso, mas você tem que fazer a residência também. E aí, nesse período, eu não tinha eu tinha dúvidas sobre qual especialidade seguir, né?
E aí eu falei, surgiu a oportunidade de fazer uma prova para residência de cirurgia geral no Hospital de Traumas em Petrolina. E aí eu falei, rapaz, eu vou fazer essa prova. Né? E aí fiz a prova, fiquei em primeiro lugar. E fui fazer a residência de cirurgia geral. E, assim, foi uma virada de chave completa, né? Porque eu vinha em uma rotina ali tranquila, né? E quando eu ingressei na residência, é uma loucura, né? Residência de cirurgia geral, 60 horas semanais. Eu lembro que eu chegava no hospital 4 da manhã, saía 11 da noite. Emagreci 13 quilos. E, enfim, rotina muito exaustiva. Aprendi muito, né? Tive grandes professores e staffs na residência, mas não era aquilo que eu queria ainda, né? Eu não me enxergava a longo prazo na cirurgia geral. E aí, próximo a finalizar o R1, eu desisti da residência, né? E aí falei, porra, não quero cirurgia não, vou fazer outra residência, né? E aí, aguardando a convocação dos concursos, não, vou fazer outra residência. E aí, não, vou fazer agora patologia. E aí fiz a prova, passei, fui para Salvador, voltei para Salvador novamente, fazer residência de patologia. E novamente passei um ano na pato, né? E aí também falei, pô, passou um ano todo, eu falei, meu Deus do céu, pô, não me vejo na patologia a longo prazo não, pô, não dá para fazer isso aqui. Aí saí, né, tirei férias e comuniquei ao staff, ao professor, não vou retornar, não quero, estava indo pro R2 de patologia, professor, não tem como retornar, não quero isso e tal. Acho que ele ficou até chateado na época. E aí, nesse período, né, eu aguardando a convocação, a nomeação de alguns concursos, surge o concurso, né, o anúncio do concurso para perícia médica previdenciária, né, para o antigo cargo de perito do INSS. E aí, falei, pô, é esse o concurso. Eu preciso entrar nesse concurso. Concurso federal, né, postos de trabalho por todo o Brasil, possibilidade de remoção. E aí, eu foquei nesse concurso, né. Faltavam, das inscrições à prova eram 4 meses, me dediquei bastante e consegui passar, né. Graças a Deus. Acabou que foi um concurso que me chamou com um ano após a aprovação. Isso foi em 2012. Fui nomeado, né? E tomei posse em 2013. E ingressei, né, na perícia sem especialidade, né? Mas já ali com uma boa remuneração, né? E ter ingressado ali, né, no Serviço Público Federal foi um divisor de águas, né? Porque aquilo me deu tranquilidade para muita coisa, né? E assim, mesmo nesse mar de tranquilidades, eu não me acomodei, né? Continuei estudando, continuei fazendo os concursos. E aí eu acho que em 2014, 2015, eu tomei a decisão de fazer a residência, né? Fazer a especialização em anestesia, utilizando o amparo, né, da Lei 8.112, artigo 98, que é o horário especial para o servidor estudante. Consegui a concessão através da chefia imediata e fui fazer a residência, né, na Universidade Federal de Sergipe, né. Mas antes de chegar nessa parte, João, da residência, nessa época você já era PMF depois de ter estudado 4 meses. Eu queria que você detalhasse mais como foi essa preparação nesses 4 meses da decisão de fazer o concurso de perito médico previdenciário, né, o antigo perito do INSS, até a prova. Como foi que você fez essa preparação nesses 4 meses? Então, eu vinha nesse até desmotivado, né? Porque eu tinha acabado de desistir de 2 residências. Eu tinha desistido da residência de cirurgia geral, tendo passado um ano, e desisti da residência de patologia, né? Passando um ano na residência ali. E aí soube da notícia, vi a notícia ali do concurso da perícia médica previdenciária e falei, pô, é esse concurso, né? Só que teve um fator que foi decisivo, né, nessa preparação, né, que aí é onde a gente traz aquela questão da importância do direcionamento, né? Teve apesar de achar pouco tempo, né, para você estudar para um concurso, teve um fator decisivo nesse processo, que foi, eu encontrei, né, um procurador federal na época,
né, professor Frederico Amado, que ele tinha um curso específico para esse concurso. Né? Gostaria até de mandar um abraço para ele, professor Frederico, né, que hoje é referência no assunto, e aprendi muito com ele. Né? E aí, nesse período, eu tive esse direcionamento, né, de que o professor Frederico tinha esse curso específico para a carreira. Foi quando eu comecei a estudar. E aí comecei a estudar de forma direcionada, né, com o que realmente importava para a prova. Eu até estranhei um pouco, né, porque a gente é acostumado nos concursos ali, aliás, desde o início, né, a gente é acostumado um pouco nos concursos médicos ali, em que só cai medicina, né, esses concursos ali mais que, né, que trazem mais um pouco a cara do servidor ali, né, a gente começa a estudar coisas que a gente não vê na graduação, né. Mas enfim, tive esse direcionamento, o professor Frederico Amado, e aí estudei de forma intensiva. Eu até, e isso é importante registrar aqui, né, vai ter momentos em que você vai precisar dar um passo para trás, né, e naquele momento, né, eu falei, não, eu preciso passar nesse concurso, vou passar nesse concurso, mas eu não posso manter, né, um ritmo de trabalho intenso, né, e estudar da mesma forma, né? Eu preciso, ou eu estudo, ou eu trabalho, né? E aí, faltando 4 meses para a prova, eu falei, não, vou trabalhar aqui o mínimo possível, né? Tinha acabado de sair dessas de pato, tinha pegado alguns plantões, falei, não, vou reduzir a carga horária em plantão aqui para só estudar e me dedicar ao material. E aí foi um estudo intensivo, né, que eu fiz nesses 4 meses. Inclusive, no mês que antecedeu a prova, eu tirei férias, né? E aí fui realmente me dedicando só ao concurso. Então acho que isso foi decisivo. Excelente. E aí depois você entrou na PMF e essa residência lá na Universidade Federal de Sergipe de anestesiologia, você já era PMF, e aí eu queria que você explicasse como foi que você conseguiu conciliar e explicar a lei, né, do servidor público estudante, como foram esses 3 anos, né, da residência em anestesiologia, também recebendo, e a gente saber, parou de trabalhar, recebia o salário, não recebia salário de PMF, como foram esses 3 anos, para que é uma coisa que muitos seguidores do Med Perícia, muitos alunos perguntam, né? Então, já é um momento de a gente, de você compartilhar isso, porque é uma pergunta muito frequente. Se esse assunto lhe interessa, então atenção aí que o professor João vai comentar coisas importantes que muitas pessoas, inclusive servidores públicos, não têm informação, que você tem uma lei federal que lhe garante direitos para melhorar a sua expertise, né? Ou melhorar a sua graduação, ou fazer um mestrado, um doutorado, ou fazer uma residência médica, que é considerada uma pós-graduação. E como foi que foi essa jornada também nesse período, João? Então, veja, é bom a gente falar isso aqui, né? O servidor estudante, né? Aliás, a administração pública, ela tem uma preocupação muito grande com o servidor, né? Então, esse ganho indireto para o servidor em se qualificar, né? Se capacitar, também é um ganho para a administração pública, né? Então, a gente não está falando aqui, né, do servidor João que, né, se capacitou e fez residência em anestesia, né? Isso também, de certa forma, é um ganho para a instituição, para a administração pública, né? Ter o servidor capacitado ali, né? Então, a Lei 8.112, no seu artigo 98, ela amarra muito bem isso, né? Então, o servidor, quando ele decide estudar, né, ele precisa se dedicar a isso, né? Então, a lei, ela resguarda para o servidor ali esse direito, né, de estudar, né? E, em contrapartida, né, vai manter a remuneração integral que ele vinha recebendo, né? Então, nesse período, eu me dedicava à residência, mantendo minha remuneração, né? Então, eu acumulava ali licitamente, né, minha remuneração da perícia com a bolsa da residência, tá? Porque a Lei 8.102, ela amarra isso, né? Ela permite isso. E aí, naquela época, eu me dedicava muito às análises documentais, né? Então, dentre as nossas atribuições, né, da Perícia Médica Federal,
tem essa atribuição aí de você fazer, por exemplo, análise de aposentadoria especial, né? Então, era um trabalho que eu pegava os processos, levava para casa, fazia análise, emitia o despacho, né? E aos finais de semana, né, eu lançava no sistema, né? Quando tinha feriado também, né? Eu me dedicava às tarefas ali, das atribuições da perícia, né? Mas mantendo minha carga horária na residência, né? Então, quando é concedido horário especial para o servidor estudante, né, é a administração que se adapta ao horário do servidor, do estudante, né, e não o contrário. Né? Excelente. Então foram 3 anos de anestesiologia e conseguindo exercer também a função de perito médico previdenciário, né, que ainda era o cargo na época. E depois veio o concurso de anestesista do Exército Brasileiro. Isso, exatamente. Lembrando só que, Rodrigo, quando a gente fala de horário especial para o servidor estudante, a gente não está falando só de residência, né? Então, está incluso aí o mestrado, o doutorado, né? Então, inclusive tem peritos, né, que fizeram doutorado, né, mestrado, utilizando também um amparo legal, né, da Lei 8.112, né, que requer hoje, né, esse requerimento via C, né, para chefia imediata, né, que vai, de acordo com o ato discricionário ali, conceder ou não o horário especial, né? Isso é importante, como você comentou, né? Porque melhora, né, o nível educacional, profissional do servidor, e isso se reflete, lógico, né, na melhoria da prestação de serviço à população por esse servidor público. Eu queria só retomar, João, né, quando você retorna lá para o interior, encontra seus amigos, né, que não acreditam onde você chegou, a gente sabe que a realidade das pessoas são diferentes, alguns não conseguem romper aquela situação, às vezes adversa, né, de morar numa cidade com poucos recursos e com acesso à educação menor, né, do que nos grandes centros, nas capitais. E como é voltar lá e conversar com seus amigos de infância e fazer essa comparação da realidade que você está hoje com a realidade que você poderia estar se tivesse continuado lá no interior, sem ter, né, ido nessa jornada do estudo e da preparação para concurso público. Como é que você vê isso? Eu vou responder isso com a representação do que eu vivenciei recentemente, né? Eu tenho um grande amigo lá que hoje é comerciante, Oswaldo, e quando eu fui para o interior, que eu fui visitar a família, né, ver ele, fui conversar, né, cheguei lá no comércio dele, né, a gente me recebeu super bem, como sempre, e ele chamou o filho, né, e falou: esse João Nicole aqui foi amigo estudou com seu pai quando era pequeno, né, e hoje é militar do Exército e perito médico federal, né, e ele conseguiu tudo isso porque ele estudou, né. Seu pai não estudou, mas os conselhos que eu venho te dado para que você estude é porque você pode chegar onde João chegou, né? E o fato de João estar onde está hoje é motivo de orgulho para a gente aqui da região, né? Mas é o estudo que transforma a vida, né? Então, investir no estudo, seu pai tem investido aqui na educação de vocês porque é uma coisa que ninguém tira de vocês, né? E aí, enfim, assim, a gente vê o olhar de admiração hoje, né, dos colegas, né? Eu senti isso, esse olhar de admiração de Oswaldo ali, do filho, né? E o que eu faço hoje é incentivar, né? Eles veem, eles admiram o que eu conquistei, né? Perguntam, né, como foi que eu superei as adversidades, e eu acho que assim, compartilhar isso é importante porque mostra que a gente, nessa vida, todos nós estamos sujeitos a isso, né? A essas intempéries da vida aí, a esses altos e baixos, né? E a gente precisa ter resiliência para contornar, né? E que o caminho do estudo é um caminho de transformação, isso é importante, né? Exatamente. O caminho do estudo para você se dedicar a um curso de graduação, a se dedicar a um concurso público, isso é importante. E nós estamos, né, esse ano 2024,
diante de grandes oportunidades para médicos, né, e estudantes de medicina que estão perto de se formar, que são os concursos da área pericial, tanto da Perícia Médica Federal como o concurso para médico legista, os concursos que ocorrem em todo o Brasil, que são os melhores concursos para médicos, né? Quando nós comparamos com os médicos que fazem concurso para as áreas assistenciais, não para as áreas periciais. Hoje, as grandes oportunidades de concurso público estão nas áreas periciais, que estão dentro da especialidade de medicina legal e perícia médica. Eu queria agradecer, João, né, o seu compartilhamento dos seus momentos de vida. Eu sei que foi difícil, né, em alguns momentos, compartilhar isso, reviver essas emoções sempre é um momento complexo, né, mas eu acho que isso também fortalece e compartilhar isso com as outras pessoas é muito importante, porque você pode servir de exemplo, né, de exemplo de superação, de exemplo que existem caminhos não fáceis, né, porque requer dedicação, estudo, resiliência, adaptação aos sinais desfavoráveis, mas que todos nós temos esse potencial dentro de nós, basta você deixar florescer, né, essa energia que Deus nos deu e correr atrás dos seus objetivos, né? E eu queria te agradecer novamente esse compartilhamento. Você que assistiu até agora esse Med Podcast, e queria agradecer também você estar aqui acompanhando a gente no Med Perícia. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal do Med Perícia para você receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe também com seus amigos médicos ou até com seus familiares, né, que podem estar passando uma situação semelhante, que você quer dar um aconselhamento, um direcionamento. Essa questão do direcionamento é muito importante e João teve, né, a sorte de ter pessoas, né, que passaram na sua vida ou que estão ainda, como seu pai, que foi dando direcionamento e ele conseguiu seguir o caminho de sucesso que ele está hoje. E até o próximo podcast.